falar sobre a função do segundo grau, tá? Então, só para recordar, na aula passada, nós falamos sobre a função do primeiro grau, tá? Então, a gente lembra que função é uma relação entre x e y, né? Y depende de x. Então, a função do primeiro grau, ela tinha o x elevado à primeira. Então, uma função do primeiro grau era assim, ó, ax mais b. Essa é a cara de uma função do segundo grau. Primeiro grau, perdão. A função do segundo grau, ela vai ter que ter o x elevado ao quadrado. Então, ela vai ter que ter o x ao quadrado. Então, assim, ó, a cara dela vai ser ax quadrado mais bx mais c. Tá claro? Então, veja bem. Na função do primeiro grau, eu tinha como? Eu tinha assim, ó, y igual a x mais b. O maior expoente do x era 1, e eu tinha que ter esse a diferente de zero. Senão desapareceria esse x elevado a 1, deixaria de ser do primeiro grau. Na do segundo, eu vou ter que ter o x ao quadrado. Da mesma forma, eu vou ter que ter o a diferente de zero, para que seja do segundo grau. Se o a for zero, isso aqui vai desaparecer e vai passar a ser de primeiro grau. Bom, basicamente, o que eu tenho que saber sobre a função do segundo grau? É o seguinte, enquanto a função do primeiro grau era uma reta, né, que podia ser crescente, lembra, assim, ó, crescente, ou decrescente, né, decrescente, assim, ó. Tá? Quando que ela era crescente ou quando ela era decrescente? Ó, dependia tudo deste A aqui, ó. Quando o A é positivo, ela cresce. Quando o A é negativo, ela decresce. Então, isso daqui era a minha função do primeiro grau. A função do segundo grau é o seguinte. Ela, graficamente, ela vai ser uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma curva que faz, por exemplo, assim, ela vem descendo, em um determinado momento ela sobe. Ou ela vem subindo, em um determinado momento ela desce. Sempre com eixo de simetria, assim, ó. O que acontece de um lado, acontece do outro. Então, vejam, como a gente sabe que o A não pode ser zero, ele pode ser maior do que zero, né? Maior do que zero. A gente fala que quando o A é maior do que zero, a gente tem uma parábola feliz, parece um sorrisinho, ó, tá feliz. E quando o A é menor do que zero, a gente fala que é uma parábola triste. Então, a parábola feliz tem uma concavidade, um buraco para cima, e uma parábola triste, que tem um buraco, uma concavidade para baixo. Tá claro? Bom, e aí, gente, o que eu preciso para fazer o gráfico de uma função do segundo grau? Eu preciso de, basicamente, duas coisas. Olha, quando eu fizer o gráfico, eu vou fazer assim, ó, x e o y. Então, como na função do primeiro grau? Primeiro eu vou chamar o x de zero. Quando eu chamar o x de zero, vai desaparecer tudo isso, vai ficar quem? O c. Beleza? Maravilha. Depois eu vou chamar o y de zero. Aí, quando eu chamar o y de zero, como eu sei que o y é igual a isso daqui, ó, quando eu igualo a zero, isso passa a ser uma equação de segundo grau. E aí? Bom, como é que a gente resolveu a equação de segundo grau lá atrás? Primeiro, a gente calculava o valor de delta, que é o chamado de discriminante. É ele que vai dizer a quantidade de raízes, né? O delta é o discriminante da equação. Então, assim, a gente calculava o delta. Ora, se o delta... Bom, depois de calcular o delta, a gente calculava o x, que é assim, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2a. Tá bom? Bom, se o delta for um número zero, o que vai acontecer? Se o delta for zero, isso aqui vai embora. Então, eu vou ter o menos b mais zero e o menos b menos zero. Eu vou ter duas raízes
iguais. O x1 e o x2 serão iguais. Se o delta for maior do que zero, uma hora eu vou somar a raiz de delta, uma hora eu vou diminuir, então eu vou ter x1 diferente de x2, duas raízes distintas. Agora, se o delta for negativo, lembra, raiz índice par de número negativo não é real. Então, eu não terei raízes reais. Beleza? Então, veja bem, quando eu chamo o y de zero, eu posso ter duas raízes ou não. Eu coloquei aqui, se o delta for positivo, duas raízes diferentes. Se ele for igual a zero, duas raízes iguais. E se ele for negativo, não tem raiz. Aí, gente, como é que fica o gráfico de uma função? Que esse é o ponto mais importante na hora da gente fazer uma parábola, né? Então lembra, ó, primeiro passo, chamar o x de zero, né? E achar o y igual a c. Segundo passo, achar o y de zero. E o terceiro passo é encontrar o vértice dessa parábola. Né? O que é o vértice? Ora, o vértice ele fica sempre, ele sempre é dado por essa fórmula aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente chega nesse resultado. Vamos comigo aqui, olha só. Eu vou considerar duas situações, aliás, duas não, três. Né? Uma parábola que tenha uma raiz, ou seja, duas raízes iguais. Ora, se duas raízes são iguais, então o x do vértice é a própria raiz. Aqui é o vértice vai mudar de posição. Eu estou colocando uma parábola feliz, mas podia ser também uma parábola triste, assim, ó. X e y, uma parábola triste com duas raízes iguais. Esse cara é o x do vértice. Mas podia ser, por exemplo, ó, uma parábola feliz com duas raízes distintas, ó, o x1, o x2. Duas raízes distintas, né? Quem é o cara que está no meio aqui? O cara que está no meio é a média, ou seja, é só somar e dividir por 2. Tá? Pode ser parábola triste também. Ó, uma parábola triste com duas raízes. Duas raízes. Quem é o x do vértice? O x do vértice é o x1 mais o x2 dividido por 2. E o y a gente substitui na função e descobre. Mas eu posso ter uma terceira situação, que é o seguinte, ó. Uma parábola feliz que não tenha raízes. Olha só, essa parábola não tem raízes. O que eu vou fazer? Olha só. Esse cara, a gente sabe que é o C. Então eu vou do outro lado, como se fosse um espelho. Então esse C tem x0 e esse c eu vou descobrir. Então, olha só, a minha função não é assim, ó, ax² mais bx mais c. Se eu pegar essa função e igualar a c, eu vou ter isso aqui, ó. Aí vai ficar ax² mais bx igual a c tira c0. Vou colocar o x em evidência, vou ter isso aqui, ó. X igual a 0 ou ax mais b igual a 0, x igual menos b sobre a. Ou seja, esse é o 0 e esse é o menos b sobre a. Tá? Quem é esse cara? Esse cara é a média. Ó. O vértice vai ser o 0 somado com menos b sobre a sobre 2, que é menos b sobre 2a, que é a mesma fórmula que eu coloquei no início. Então, pode ser uma parábola feliz, como também pode ser uma parábola triste, ó. Uma parábola triste que não tenha raízes. O x do vértice continua a ser aquele cara ali. Beleza?